Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui participando deste primeiro simpósio virtual e primeiro encontro do programa Residência Pedagógica e do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, da Unespar. Quero agradecer primeiramente o convite feito pelas coordenadoras, professoras Ana Carolina, coordenadora institucional do PIBID, e pela professora Roberta, coordenadora institucional do programa Residência Pedagógica. Aliás, dois programas que têm sido assim diferenciais dentro do processo de formação da universidade, pelas características que eles assumem, pelo papel de protagonismo dos seus participantes e pelas potencialidades de inovação que esses programas oferecem para a universidade. Nesse momento, nessa fala que me propus a fazer, que será uma fala breve, não se preocupem, nós vamos tratar um pouco da questão do histórico do PIBID enquanto um processo de políticas educacionais. Vamos abordar sobre o contexto da Unespar nessa adesão ao PIBID. Logicamente, estou falando do PIBID, mas vamos estender à residência pedagógica também, por ocasião do edital deste ano, e que nós aderimos ao programa Residência Pedagógica também, e apontar alguns resultados para os nossos cursos de licenciatura dentro da universidade. Dentro do processo histórico, nós podemos destacar as leis de diretrizes e bases que regem a nossa educação nacional, e a partir delas nós vamos ter os planos nacionais de educação, as diretrizes curriculares para a formação de professores, as diretrizes específicas dos cursos de licenciatura. E todos esses documentos no âmbito nacional, eles têm o objetivo de orientar a formação dos professores, dos profissionais de educação pelas instituições públicas de ensino superior. E pelas instituições privadas também, mas em nosso caso nós estamos falando de uma instituição pública que é a nossa universidade, a Unespar. A Unespar participa do PIBID desde o ano de 2012. Contudo, o PIBID tem uma história um pouco, alguns anos anteriores. Ele surgiu no ano de 2007 como uma política para a formação de professores em nível nacional. E essa política, ela tem a ver com uma ideia de apagão de professores. Isso não é apenas uma ideia, é fato, pois os professores que estão se aposentando hoje, muitos deles acabam não tendo professores para ingressar em seus lugares, ou seja, a gente acaba tendo em sala de aula pessoas que não têm uma formação específica dentro das licenciaturas. E esse programa, de fato, com o surgimento dele no ano 2007, ele vem trazer para as universidades, no princípio somente as universidades federais, e após isso as universidades estaduais também passaram a integrar, e no último edital, no ano de 2013, também instituições privadas passaram a integrar o programa PIBID. Ou seja, é uma grande rede nacional de formação de professores. E, logicamente, juntamente com essa participação ou com essa rede nacional, nós vamos ter um fortalecimento dentro de nossas instituições. Nós vamos ter uma fala que é uma fala comum, um discurso em formação de professores, em direção à formação de professores. Nós vamos ter eventos organizados sistematicamente para discutir a formação de professores, como é, por exemplo, o evento que é o Encontro Nacional das Licenciaturas, que, embora ele tenha nascido no âmbito da Prograde, hoje o PIBID é o grande protagonista da organização desses eventos de formação de professores em âmbito nacional. Nós vamos ter eventos decorrentes desse também, que são eventos regionais, como o Encontro Nacional, o Encontro Regional Sul das Licenciaturas, por exemplo, que acontecerá no mês de novembro, na cidade de Curitiba. E dentro das universidades nós temos espaços específicos para conversar sobre a formação de professores. Esses espaços, eles são forjados dentro de uma proposta, dentro de um projeto institucional, e a partir desse projeto institucional nós temos inúmeros subprojetos que nós chamamos, que vão atender às áreas das licenciaturas dentro da nossa universidade. O nosso projeto
atualmente ele atende as áreas de artes, atende a áreas de exatas, atende a área de humanas, de biológicas, enfim, embora nós tenhamos com o edital de 2018 uma certa reestruturação no programa, que passou a ter uma exigência de um número mínimo de bolsistas, 24, nós tivemos formações diferenciadas, uma organização diferenciada dentro da universidade, na medida em que cursos de diferentes campi, passaram a interrelacionar, a ser interlocutores de um mesmo projeto de formação de professores. Então, a gente vê isso também com um olhar positivo dentro da universidade, uma vez que nós também estamos trabalhando, enquanto Unespar, no sentido de construir uma identidade institucional, de formação de professores. E quanto mais nós pudermos conversar, dialogar sobre esses projetos, sobre as necessidades, sobre as dificuldades e sobre as conquistas que existem dentro de cada um dos cursos de licenciatura, melhor será, porque nós vamos agregando experiências, vamos agregando conhecimentos e vamos fortalecendo os nossos cursos de licenciatura. Bom, fazer PIBID também é se posicionar num agir político, não é mesmo? Muitos de vocês que já participavam do projeto anteriormente, ou os que estão agora, talvez quem está no residência pedagógica nesse momento e foi PIBIDiano anteriormente, ele vai lembrar de toda a nossa luta pela permanência desse programa. Então, antes mesmo da publicação do edital da residência pedagógica, o PIBID foi ameaçado de descontinuidade, com cortes de bolsas, né? O que nós sabemos é que hoje ainda persiste esse tipo de problema em relação a cortes de bolsas, também é algo que, infelizmente, ele vai fazendo com que o programa ele acabe minguando, né? Mas isso também não tira a força do programa, na medida em que os que permanecem, eles conseguem estar articulando e produzindo, mas no sentido de ingresso e de novas oportunidades para estudantes que ainda não fizeram parte do programa, de fato, isso é algo que compromete a continuidade do programa e até os próprios objetivos iniciais desse programa em relação à formação de docentes. O PIBID, no ano de 2013, passou a fazer parte da Lei de Diretrizes e Base. Mas isso não foi assim tão fácil, não. Nós tivemos uma grande luta, uma luta política, e quem é mais antigo dentro dos programas, está há mais tempo, deve estar lembrado dos abaixos assinados, das viagens que nós precisamos realizar a Brasília para dialogar com parlamentares, para dialogar com o próprio ministro da Educação, para que esse programa ele pudesse ter continuidade. Quer dizer, em 2013, o PIBID ele passou a ser garantido por força da LDB. Mas isso por si só não garante que ele venha a continuar, ainda mais dentro das políticas, da forma como elas estão organizadas nesse momento. Infelizmente a gente não tem, tudo mostra que a gente não tem uma garantia de continuidade desses programas. Portanto, é necessário que a gente fique atento, é necessário que nós trabalhemos unidos e é necessário que a voz da educação ela se faça presente, que ela esteja muito presente nos espaços sociais em que nós estamos ocupando. E que espaços sociais são esses? Dentro da própria universidade, os cursos de licenciatura se organizarem, se posicionarem em relação às demandas sobre os projetos de ensino, sobre os projetos de estágio, em relação à comunidade, nas escolas em que nós estamos atuando, a produção de novos materiais didático-pedagógicos, dinâmicas inovadoras, ações culturais diversas que são específicas de cada uma das áreas dos cursos que fazem parte dos programas PIBID e residência pedagógica. Então, a nossa ação, ela se dá no âmbito do conhecimento sistematizado, organizado, no âmbito de uma ação intencional e que, de fato, ela visa promover
mudanças na sociedade, mudanças nas condições de organização educacionais onde nós estamos inseridos. E particularmente, pensando como instituição pública de ensino superior, são as escolas mais fragilizadas de educação básica, que muitas vezes dependem. E eu lembro muito bem, quando eu estava na coordenação institucional, nós tínhamos telefonemas das escolas perguntando: olha, o PIBID pode vir na minha escola, a gente gostaria de ter PIBID também. Ou seja, a maior propaganda ou o maior resultado que nós temos a produzir é, de fato, esse encantamento que as pessoas ou que as instituições têm e o reconhecimento que têm pelo trabalho que nós desenvolvemos. E eu quero parabenizar aqui a professora Ana Carolina, que está coordenando o PIBID, a professora Roberta, que está coordenando a residência pedagógica, e parabenizar também todos os coordenadores de subprojetos, os orientadores do residência pedagógica, porque é graças ao trabalho de vocês e ao trabalho incansável dos acadêmicos que vão para as escolas e dos supervisores que estão nessas escolas recebendo esses acadêmicos, que nós podemos nos orgulhar de fazer parte do programa e saber que os resultados que nós vamos levar para a formação de professores, eles de fato são significativos e fazem a diferença na vida das pessoas. Então, os maiores resultados que nós temos a apontar são no processo formativo, são em relação a publicações e participações em eventos. Nós tivemos, assim, os bolsistas do PIBID, eles se destacaram pelo número grande de publicações, pela participação, inclusive esse evento é um exemplo disso, porque o evento ele tem os seus anais, ele tem o seu registro, ele tem a sua memória, ele tem a sua história. E quem precisar ou quem quiser pode estar buscando dentro de todos esses apontamentos e dos anais, porque não, e dessas falas que são realizadas, das exposições e das apresentações presenciais realizadas em cada um dos campi, maiores indícios sobre os resultados do programa, que de fato eles justificam a permanência e a continuidade desses projetos para a nossa universidade. E nós sabemos também o quanto essa bolsa de estudos, ela transforma a vida das pessoas. Uma bolsa de estudos em que a pessoa precisa ter uma dedicação para a sua pesquisa, para o preparo das suas atividades didáticas, para os seus estudos, e ela vai transformar a vida acadêmica desses estudantes que participam do PIBID. Ela vai transformar o futuro profissional dessas pessoas que se interessaram e que participaram ou que tiveram a oportunidade de participar desses programas. Inúmeros materiais didáticos também foram produzidos, e certamente dentro dos espaços de comunicação, agora que vocês terão presenciais nas salas, vocês vão poder socializar esses trabalhos. E certamente muitas outras coisas boas que nós podemos estar reunindo aqui para o nosso futuro e para a nossa formação. É um prazer estar com vocês, foi um prazer estar conversando, eu fico à disposição. E, de fato, o tempo é curto, mas vamos aproveitar e vamos aprender também a nos comunicar utilizando as tecnologias e fazer com que esses recursos eles possam aproximar os campi da nossa universidade, possam nos manter num diálogo maior. E certamente o PIBID e a sua potencialidade de inovação é que oportuniza esse tipo de evento, não é mesmo? Então, parabéns mais uma vez a todos vocês e parabéns pelo aspecto inovador desse programa, desses programas, programa PIBID, programa Residência Pedagógica dentro da nossa universidade. Muito obrigada a todos.